Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. E nesse vídeo eu vou falar para você aqui que uma das principais peças do Remo na campanha do acesso para a Série B e também na campanha aí que terminou no vice-campeonato da Copa Verde, se despediu do clube. Eu vou dizer para você quem é esse jogador e para onde ele está indo. Vou falar também que o Sampaio Corrêa anunciou a contratação de um atacante, né? No vídeo desta quarta-feira eu falei sobre um lateral que tinha acertado com o time. E nesse vídeo aqui eu falo que mais um jogador chegou aí pro Bolívia querida. Também vou falar sobre uma partida que foi adiada do Campeonato Catarinense. O jogo Chapecoense-Avaí foi adiado e eu vou explicar para vocês esse motivo. E também vou falar, né, que o jogo Vitória e Santa Cruz pela primeira rodada da Copa do Nordeste, que chegou a ficar ameaçado, está mantido e tudo não passou de um mal entendido lá do comunicado feito pelo governo da Bahia, e eu vou explicar essa situação para vocês também. E vou falar também, né, sobre os campeonatos estaduais, os jogos que aconteceram nesta quinta-feira à tarde, né? Aconteceram jogos aí no Amazonas, né, que inclusive definiu time semifinalista, né, definiu os confrontos das semifinais, melhor dizendo, e também teve jogo em Santa Catarina, e eu vou passar para vocês então os resultados desses jogos. Mas vamos começar então aqui falando, né, do vai e vem do mercado, né? Vamos falar do Sampaio Corrêa, que o Sampaio Corrêa anunciou nesta quinta-feira, né, na tarde dessa quinta-feira, a contratação do atacante Jajá. Aliás, como tem jogador que chama Jajá, hein? Eu acho que já conheci uns 5 jogadores com esse apelido desde quando eu acompanho futebol. 5 ou mais, né? Porque cada time tem um Jajá. O jogador, né, esse tem 22 anos e vem por empréstimo do Boa Vista do Rio de Janeiro e chega para compor o setor ofensivo da equipe, onde já tem o Dudu e o Pimentinha. O Jajá, né, iniciou a sua carreira no Betim, de Minas Gerais, depois passou pelo Goitacás do Rio de Janeiro, Aparecida de Goiás, Criciúma, 15 de Piracicaba e por último no Boa Vista. Ele já vem treinando, né, junto com o elenco do Tricolor, mas só foi anunciado após passar por todos os exames médicos. Ele deve ficar à disposição do time para a estreia na Copa do Nordeste, que acontece neste domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. Então o Sampaio Corrêa aí que vai jogar a Copa do Nordeste mais uma vez, apresentando mais um jogador para seu elenco. Enquanto o Jajá chega na equipe do Sampaio Corrêa, o Felipe Gedós está deixando a equipe do Remo, pelo menos por enquanto. O jogador publicou nesta quinta-feira nas redes sociais, né, uma mensagem de despedida, né, falando aí que um dia pretende voltar a jogar no Remo. E por que ele está deixando o Remo? Ele vem emprestado pelo Nacional do Uruguai, né? E o empréstimo dele se encerra no final deste mês, se encerra no dia 28, domingo. Como o Remo só estreia na segunda-feira no Campeonato Estadual, então a partida contra o Brasiliense desta quinta-feira pela final da Copa Verde acabou aí sendo a última do Felipe Gedós com a camisa do Remo, né? Então o Felipe Gedós aí retornando ao Nacional do Uruguai, né? Clube que detém aí seus direitos. O Gedós chegou ao Remo, né? Ele chegou ao clube no final da primeira fase da Série C, né? Após uma negociação que envolveu a ajuda de parceiros e abnegados do clube para o pagamento dos salários do atleta, né? Que não deve ser pouca coisa. No total, o Gedós fez 19 partidas e marcou 2 gols com a camisa do Remo. E no jogo de ontem ele deu aí as 2 assistências, né? Para os 2 gols que o Remo marcou na final contra o Brasiliense, né? Daí o Remo, né, para a infelicidade do torcedor azulino, acabou perdendo a decisão dos pênaltis. Outro que também tá puxando o carro e não tava nem no roteiro aqui, né, do vídeo aqui, né, porque não é tanto uma pauta que eu falo, mas um jogador que também tá indo embora é o Juanfran, né, o lateral do São Paulo. Ele inclusive nem quis saber de despedida nessa quinta-feira contra o Flamengo, né? Ele pediu para não jogar, né? Teve o pedido atendido, ele ia ficar na reserva. E ele já, sabadão, tá indo pra Espanha, né? Então o Juanfran encerrando aí sua passagem no São Paulo, né? Ele que chegou aí com bastante expectativa e tudo mais, acaba aí deixando São Paulo sem ter marcado nenhum gol, né? Então a passagem do Juanfran aqui pelo São Paulo está terminando. Bom, seguindo aqui então com a nossa pauta, né? Com o nosso roteiro original. Falei agora há pouco da Copa do Nordeste. Vamos falar do Santa Cruz. O Santa Cruz que estreou no Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira com vitória em cima do Vitória, só que o Vitória de Pernambuco. E agora o Santa Cruz vai jogar contra o Vitória da Bahia no sábado, né?
E o Santa Cruz, nesse jogo contra o Vitória Pernambucano, apresentou suas novas camisas para o primeiro semestre, essas aí que vocês estão vendo na imagem. Eu particularmente eu prefiro a camisa que o Santa Cruz vinha usando na Série C, aquela que é a das listras, né, no outro sentido. Aquela lá é muito bonita, né? Essa eu já fico na dúvida aí se eu gosto ou não. Segundo comunicou a assessoria de imprensa do Santa Cruz, a tendência é que o clube lance novos padrões de uniformes para a disputa da Série C, né? Então esses modelos de camisa aí é mais para a disputa agora do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste. E você, torcedor do Santa Cruz, deixa sua opinião aqui, se você gostou dessas novas camisas do Santa Cruz, se você vai comprar, enfim, deixa aqui sua opinião aqui nos comentários pra gente, né, saber aí se o torcedor gostou ou não. Eu particularmente fiquei na dúvida, né? Bom, ainda falando sobre o Santa Cruz, né? O jogo Vitória Santa Cruz pela Copa do Nordeste, que vai acontecer nesse sábado, ele chegou a ficar ameaçado, né? Isso porque na quarta-feira o governo da Bahia emitiu novas medidas de combate ao avanço da pandemia, que previa, dentre outras coisas, a proibição de partidas de futebol em todo o estado. Essa medida passaria a valer, né, de acordo com o texto inicial, depois do jogo Bahia e Santos, que vai acontecer nessa quinta-feira pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E essa medida afetaria diretamente, né, o jogo da Copa do Nordeste entre Vitória e Santa Cruz, além, evidentemente, do Campeonato Estadual que já está rolando. No entanto, nesta quinta-feira, a Secretaria de Comunicação emitiu uma errata, né, afirmando que os jogos de futebol no estado estão liberados, pelo menos por enquanto. Então, a Secretaria aí de Comunicação da Bahia, né, corrigindo aí uma informação, né, de que a princípio pensou-se que não poderia mais haver jogos de futebol no estado aí durante algum tempo, mas não, os jogos por enquanto estão liberados. Então, Vitória e Santa Cruz, jogo marcado para as 4 da tarde deste sábado, segue mantido, né, a estreia das duas equipes na Copa do Nordeste. Agora, o jogo que foi adiado foi um jogo do Campeonato Catarinense válido pela segunda rodada. A Federação Catarinense de Futebol comunicou na tarde desta quinta-feira que a partida entre Chapecoense e Avaí, que aconteceria neste domingo às 18 horas na Arena Condá, foi adiada. A medida, de acordo com a federação, foi tomada por conta da situação crítica da pandemia na região e a falta de disponibilidade de ambulâncias para o jogo. Ou seja, todo jogo tem que ter ali uma ou duas ambulâncias, né, dependendo do campeonato. E como a situação está bastante crítica, né, evidentemente, agiu-se com bom senso e não iam tirar uma ambulância que poderia estar salvando uma vida de repente para colocar numa partida de futebol, por mais que a gente goste de futebol, né? Mas a vida vem em primeiro lugar. Ainda de acordo com a Federação Catarinense, o jogo, né, terá uma nova data marcada após a CBF divulgar o calendário da Copa do Brasil, né? Então, quando a CBF divulgar o calendário da Copa do Brasil, aí a federação remarca esse jogo aí que deveria acontecer neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Catarinense, mas que teve jogo aí envolvendo o Figueirense nesta quinta-feira, né? Vamos pegar aqui a tabela aqui. Campeonato Catarinense que começou ontem, né, com 3 jogos e segue hoje nessa quinta-feira com mais 3 jogos, né? Vamos colocar aqui para a gente acompanhar então. Bom, tivemos aí a vitória do Joinville sobre o Próspera, né? 1-0, jogo lá no Domingos Gonzalez, o Próspera aí vindo da segunda divisão, acabou perdendo para o Joinville em casa por 1-0. Também tivemos aí o empate sem gols entre o Metropolitano e a equipe do Figueirense. Esse jogo foi na ressacada, né? Figueirense aí já começando, tropeçando o Campeonato Catarinense. E a Chapecoense, né, que teve esse jogo da segunda rodada adiado, venceu o derby ali regional, né? Venceu o Concórdia pelo placar de 2-0. Então, a Chape aí, nos critérios de desempate, né, divide a liderança com o Avaí. Avaí que venceu o Juventus por 2-0 na quarta-feira. Também na quarta, o Brusque venceu o Marcílio Dias por 2-1 e o Criciúma ficou no empate com o Hercílio Luz em 1-1. Bom, seguindo aqui com os campeonatos estaduais, vamos falar do Amazonas, né? O Amazonas também que vive aí uma situação terrível, mas por enquanto ainda tá tendo futebol lá. Nesta quinta-feira aconteceu o jogo adiado da primeira rodada, né, entre Manaus e Penharol. O Manaus venceu por 2-0, se classificou como primeiro colocado do grupo A e dessa forma definiu as semifinais que acontecem já no próximo sábado, com os 2 jogos às 3h30. O Manaus, primeiro colocado do grupo A, vai enfrentar o FAST, que foi o segundo colocado do grupo B, enquanto que a equipe
do Peñarol, né, que mesmo com a derrota avançou com a segunda colocação do grupo A, encara a equipe do São Raimundo, né? Os dois jogos acontecem no sábado às 3h30 da tarde, né? E lembrando que nesse campeonato há disputa de terceiro lugar, caso o Manaus vá para a decisão, né? Porque como o Manaus está na Série C, o estado do Amazonas tem direito a 2 vagas na Série D. Uma vaga, né, no caso do Manaus avançar, uma vaga ficaria com outro finalista, né, independente de quem seja. E aí, as equipes que forem eliminadas na semifinal vão fazer ali um jogo extra para definir o segundo representante do estado na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar também que a bola rolou nesta tarde no Rio Grande do Norte. Teve jogo também no Rio Grande do Norte. Nós vamos passar os resultados aqui do Campeonato Potiguar. A rodada contou aí com a estreia, né, do América. O América venceu o Força e Luz pelo placar de 2-1. Jogo disputado lá na Arena das Nunas. Lá no Frasqueirão, o Palmeiras venceu a equipe do Açu pelo placar de 1-0. Na quarta-feira, o Santa Cruz já havia vencido o Potiguar por 2-0. Mesmo placar da vitória do ABC em cima do Globo. Então, primeira rodada aí do Campeonato Potiguar, né, que conta com 8 equipes, está completa. Próxima rodada acontece começa no domingo já, né? Começa no domingo aí e vai terminar na quinta-feira, dia 4. Bom, seguindo aqui com os estaduais, próximo campeonato que nós vamos falar é o do Ceará, né? O Ceará não teve jogo hoje, mas tem jogo amanhã válido pela quarta rodada da primeira fase. Rodada importante essa, hein? São 7 rodadas, tá chegando na metade, então a primeira fase do Campeonato Cearense, que vai definir as 6 equipes que vão se juntar a Fortaleza e a Ceará na segunda fase do campeonato, e também as 2 equipes que serão rebaixadas. E nessa sexta-feira teremos todos os jogos às 3h30 da tarde. No domingão, o Atlético recebe a equipe do Icasa. No Mirandão, a equipe do Crato, que está na última colocação, tem apenas 1 ponto, vai encarar o Pacajus. O Pacajus, que é um dos líderes, né, ao lado do Icasa. O Ferroviário joga no Elzir Cabral contra o Barbalha. Esse jogo 3h30 da tarde. O Guarani de Sobral encara o Caucaia lá no estádio Junco, também às 3h30 da tarde. O Guarani de Sobral é outro ali que, pelo critério de desempate, se encontra na zona de rebaixamento. Então, como as equipes estão muito próximas, né, apenas 1 ponto separa o primeiro colocado do penúltimo. Então amanhã é capaz que a gente tenha aí uma mudança aí considerável nessa tabela de classificação, e até mesmo algumas equipes já se desgarrando na liderança e já ficando perto de confirmar a vaga lá na segunda fase. Para a gente fechar, vamos falar que vamos ter também campeonato lá no Distrito Federal, né? O Campeonato do Distrito Federal iniciando a sua segunda rodada nesta sexta-feira. E vamos ter aí 2 jogos, né? Nós vamos ter a equipe do Capital jogando contra o Real Brasília. Esse jogo vai ser no Mané Garrincha, 3h30 da tarde. No mesmo horário, o Ceilândia vai receber o Gama. O Gama que perdeu na estreia, né? Vai tentar aí a sua recuperação. Outros 2 jogos acontecem no sábado, né? Com a equipe do Formosa jogando contra o Taguatinga. Já o Santa Maria pega o Unai, né? O jogo do Formosa será às 11 horas e o do Santa Maria às 15 horas, né? E no domingo também 2 jogos. O Brasiliense estreia na competição jogando 3h30 da tarde contra o Samambaia. E também às 3h30 o Sobradinho vai pegar o Lusiânia. Então, esses aí são os jogos do Campeonato de Brasília que acontecem neste final de semana, válidos pela segunda rodada. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se você chegou até aqui e não está inscrito, aproveite para se inscrever, para você ser avisado sempre que tiver vídeos como esse e você não perder nenhum assunto aqui do canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!